Olá, amados irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui hoje no nosso 11º dia para um tema muito legal, muito interessante que fala ampliando a visão. E aqui o apóstolo Luiz Hermínio ele vem falando sobre o nosso propósito, né? O nosso chamado, não chamado para intimidade com o Senhor, porque todos nós temos esse chamado, mas mais precisamente sobre a nossa vocação. O nosso propósito com relação à nossa vocação, para que Deus nos criou, além de amar e ser amado, mas através desse amar e ser amado, como nós vamos servir com esse amor. Cada um de nós temos uma área específica a contribuir para o reino do Senhor, para estabelecer o reino de Deus, amando e sendo amado. A gente pode amar, por exemplo, quando a gente está ensinando a palavra, isso é um ato de amor. Ou a gente também pode amar quando a gente está servindo o nosso irmão com relação à comida dentro da igreja, limpando a igreja. A gente pode amar um irmão quando a gente também está orando pela vida do irmão. Então, cada um de nós temos um chamado, um propósito específico a realizar. E aqui ele vem falando uma coisa muito importante, né? E eu quero ler aqui para vocês. Ele fala assim: neste terreno instável chamado propósito, torna-se fundamental a presença de tutores ou mentores geracionais que nos ajudem a descobrir o senso de missão contido na vontade de Deus. Então aqui ele está falando o quê? Né? Da importância de nós termos pessoas acima de nós, nos orientando sobre o nosso chamado, sobre a nossa vocação, sobre a nossa missão, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E na geração que nós estamos vivendo hoje, é uma geração que nós vivemos algo no passado que causou grandes problemas, né? Qual foi o problema que ocorreu? A gente vem de uma geração onde nós tínhamos muitos pastores, né, que eles queriam colocar os filhos deles espirituais, né, como se fosse uma galinha, debaixo dos seus braços. E não queriam que ninguém saísse debaixo daquele braço, ficasse ali, né, e muitas vezes esses filhos eram impedidos de alcançar a vocação e o propósito ao qual Deus tinha para eles. E existiam também várias outras coisas, né? A gente vê um passado de pastores muitas vezes com imaturidade, pastores que não aceitavam quando, por exemplo, um filho crescia mais ou tinha ministerialmente um ministério que ia mais longe do que o próprio ministério deles, né? E isso é o quê? Uma imaturidade. É a mesma coisa eu trazer para um natural quando a gente tem uma mãe, por exemplo, que compete com a filha. Você já viu isso? Né? Uma mãe, quando ela compete com a própria filha, ela fica de rivalidade com a própria filha. O que é isso? Isso é um sinal de imaturidade, né? Pelo contrário, uma mãe madura, qual é o prazer dela? De ver a filha alcançando muito mais do que ela, né? Vendo a filha indo muito mais além. Isso é um prazer para uma mãe madura. Isso é uma alegria, né? Então assim também deve ser para os pastores, quando tem os seus filhos espirituais. Ver os filhos indo muito mais além, né? Lançando o filho como uma flecha, né? É muito precioso, é muito maravilhoso. Mas infelizmente nem todos os pastores, na verdade, viveram essa maturidade. E hoje a gente vê o quê? Muitos filhos que por conta disso viveram uma vida independente, sem querer até mesmo nenhuma orientação de pastor nenhum. Por quê? Porque viveu nesse lugar de ter sido sufocado, né? De ter sido impedido de alcançar aquilo que Deus tinha. Então aqui ele vem falando algo muito interessante, né? Que a gente crê que hoje Deus está levantando uma igreja que por anos sofreu até mesmo dessa esterilidade. Por quê? Porque esses filhos foram impedidos de gerar, né? É uma vida de esterilidade, mas hoje tem gerado a partir da intimidade um novo contingente de filhos que se identificam com o coração de Deus e pais que buscam do céu a maneira certa de conduzir sua geração, né? Seus filhos, né? E esses filhos que clamam por fundamentos que despertem, que hoje despertem e ativem ele. Então, hoje eu quero lançar um desafio que se você não está debaixo de alguma liderança espiritual, né, e com entendimento não abaixo
no sentido de ser rebaixado, não. Mas quando a gente tem uma liderança acima de nós, qual a importância disso, né? Muitas vezes a gente se criou dentro da igreja evangélica, né, aquele termo da cobertura, como se isso fosse um pecado gravíssimo, se você não está debaixo de uma cobertura, né? Mas a gente até brinca que cobertura impede o crescimento. Quando você está cobrindo, você impede. Então não é cobertura espiritual. Na verdade, é uma liderança espiritual que está ali o quê? Te liderando, te conduzindo, porque já passou por tantas coisas difíceis. Então eles têm a experiência, né, dos mais velhos para estar o quê? Orientando os mais novos a terem um cumprimento do seu propósito com muito menos desgaste. Então, a intenção de você ter uma liderança espiritual não é para a pessoa te sufocar, impedir o teu ministério, não, é para te conduzir de uma maneira muito melhor pelas experiências que o maduro, né, que já sofreu, o ancião já passou, o mais velho já passou, para estar te orientando. Então, assim, nunca é para sufocar. O correto de uma liderança nunca é para impedir, para ser lançada. Ela é lançada com maturidade, com prudência, né? Vendo que aquela pessoa está pronta para realizar aquilo que o Senhor tem para a vida dela. E isso requer o quê? Um relacionamento com o seu líder. Um relacionamento de intimidade. Por isso que quando a gente vê, né, os discípulos de Jesus, Jesus andava com eles diariamente. Então não tem como você, por exemplo, ser discipulado sem você estar perto do seu líder. E a gente muitas vezes vê isso dentro da igreja, né? As pessoas elas querem se autopastorear no sentido do quê? De não conversar, até mesmo para não ouvir um não, muitas vezes. Então, para eu não ouvir um não, eu nem vou conversar com o meu líder porque eu quero fazer a minha vontade. Mas quando se estabelece um relacionamento de confiança, que é o ideal, e só se estabelece isso quando a gente se aproxima e quando a gente conhece o nosso líder e a gente conhece o coração do nosso líder, a gente faz o quê? A gente relaxa, a gente confia e a gente se submete a essa liderança. Esse é o ideal de Deus, né? Então, qual o desafio que o Senhor está querendo para você aqui essa noite? Que você busque no Senhor essa liderança que vai te conduzir a cumprir o seu propósito, uma liderança que você vai confiar nela, né? E uma liderança que você vê que ela vai o quê? Te impulsionar. É claro que vai haver momentos de muitos nãos na sua vida. Por quê? Para a sua maturidade, como eu falei, todos nós precisamos de fundamentos. Todo prédio precisa o quê? Descer primeiro para baixo. E esse tempo é um tempo de preparo, é um tempo que a gente vai ouvir muitos nãos dos nossos líderes. Mas por quê? Por amor. Por quê? Porque a gente está em preparação, para que depois o prédio, quando for construído, que vai ficar a nossa vida ministerial aparente, o prédio vai estar lá todo sendo bonito por fora, né? Mas a gente vai estar o quê? Fincado. A gente vai ter aquela estrutura para baixo, para sustentar tudo isso. Então é importante esse processo, e o líder maduro, ele sabe disso. Ele sabe que é necessário esse processo na vida de cada ovelha, de cada filho espiritual, para que lá na frente ele não venha tombar. Então, quando há o amor, né, quando há esse estabelecimento desse relacionamento de amor, de confiança, tanto o liderado como o líder, né, o líder vai saber o momento certo de lançar a flecha e o liderado também vai confiar no seu líder e vai ver que o que ele está fazendo é por amor. Então eu te desafio no dia de hoje a você colocar diante do Senhor, né, a sua vida e se colocar debaixo de uma liderança e confiar, né, e amar o seu líder. Né, estar ali junto com ele. Em todas as passagens na Bíblia que a gente vê os líderes que o Senhor levanta, todos eles tinham uma pessoa que era mais próxima. Quando a gente olha para Moisés tinha quem? Josué, que era o mais próximo, sempre estava com ele. Os dois estavam sempre juntos. Quem foi levantado depois de Moisés? Josué. Porque era o que estava mais próximo, era o que conhecia o coração dele. Um conhecia o coração do outro. Então, ali se estabeleceu um relacionamento de quê? De confiança. Então, não adianta você estar longe do seu líder, né? E querendo pensar um monte de coisas e muitas vezes está até marretando o seu líder, mas você nem conhece as aflições do seu líder. Não conhece o que ele está passando. Então, quando a gente se aproxima, aí sim a gente pode falar, porque a gente está vendo as dores, a gente está vendo tudo que está se passando. Então eu te desafio essa noite a quê? A você ter um líder sobre a sua vida, a você se deixar conduzir por ele, né? Se você vê que é uma pessoa de caráter, é uma pessoa de Deus, mesmo tendo falhas, porque é normal, mas quando você olha, você vê vida com Deus, você vê caráter, você vê amor, você vê humildade, né? Então se coloca debaixo dessa liderança. Ama o seu líder, que no tempo certo o Senhor vai fazer o quê? Vai destravar e vai te levar a cumprir o seu propósito. Então que assim seja na sua vida. Para a glória de Deus, que você venha cumprir todo o propósito ao qual o Senhor designou, mas que você também não venha queimar etapas na sua vida,
que você não venha querer passar por cima de processos, porque o processo é muito importante. Um líder maduro sabe disso. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A graça e a paz do Senhor.